deixou sonar, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu serei a estrela da manhã, o meio dia, a vida. Esse vida diante de mim eu chamar, sacudizar muito. Jesus, Bom dia, meus irmãos. Vamos adorar a esse Jesus Todo-Poderoso, Senhor, que nos fez chegar até aqui hoje, domingo, dia do Senhor. Como foi bom ontem estarmos juntos como igreja aqui. E hoje, como
continuar esse final de semana no templo. Que o Senhor possa se alegrar da nossa adoração, que o Senhor possa nos receber no seu altar e possamos dizer: que bom que o dia do Senhor, aquele dia que eu consagro a Ele, chegou. Então coloque-se em pé, o convite do Senhor: venha me adorar nessa manhã. Eu estou aqui pronto a receber individualmente seu louvor e a sua adoração.
sim, todo joelho há de se dobrar. Mas se nós já temos o Senhor, nós receberemos a vida eterna ao lado do Senhor. E isso é motivo para nos prostrarmos em adoração. Isso é motivo para agradecermos ao Senhor. Ao finalizar a EBD, a irmã Hilda, perdão, Hilda, a irmã Hilda nos fez lembrar que, graças a Deus, chegamos aqui. Independente de como foi a nossa semana. E o Salmo 3, ele vai nos lembrar no seu versículo 8, que diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Você pode dizer amém a esse versículo e agradecer ao Senhor, porque você vive essa realidade. O salmista viveu e pôde declarar. Nós vivemos e podemos declarar. Volta no texto para mim, Gabriel, que a igreja vai ler junto, por favor. Vamos ler juntos? Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Que venha à sua mente, ao seu coração, os livramentos que você sabe que você viveu essa semana, mas também que a gente agradeça ao Senhor aqueles que a gente não tem nem ideia. E o Senhor, com a sua mão forte, com os seus anjos trabalhando ao nosso favor, agiu, e nós nem sabemos que fomos livres de males terríveis. O Senhor tem livrado o seu povo, a sua bênção está sobre nós. Então vamos contar essas bênçãos, que essa canção nos aproxime do Deus das bênçãos e que nós possamos murmurar menos e agradecer mais. O livramento do Senhor, bênçãos do Senhor sobre nós. As ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos conta cada vez, mas de ver surpreso quanto Deus amém. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina. Muitas bênçãos quando virás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos e quantas são, recebidas da divina mão. Conta cada vez, mas se vê surpreso quando Deus amém. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos e quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, e as redes surpreso quanto Deus amém. Seja teu convite
no segundo domingo do mês de julho, mês de Missões Rio. Estamos orando, estamos perguntando ao Senhor como Ele pode nos usar durante esse mês, nos equipando com vídeos, com testemunhos. Estamos nos preparando para que a nossa igreja seja uma igreja ativa na nossa cidade, que a gente possa de alguma forma influenciar nossos vizinhos aqui do nosso templo. Mas somos a igreja, então onde estivermos espalhados por essa cidade, somos o povo do Senhor, sal da terra e luz do mundo, para salgar e iluminar essa nossa querida cidade tão carente. E a gente vai conhecer a realidade tão próxima de nós, e nós já estivemos presentes lá, como a MCN, no Lar Batista do Idoso. Desculpa, irmãos, o vídeo do Lar Batista do Idoso é à noite, né, Gabriel? Hoje nós vamos conhecer um projeto chamado Projeto Barnabé, agora pela manhã. O Projeto Barnabé, ele nasce na realidade da igreja local. Depois nós vamos orar especificamente sobre isso. Mas antes de assistirmos a esse vídeo, a irmã Joselita e nós estamos aí pensando em formas de ajudar você a definir sua oferta de missões. Quantos aqui pagam na sua casa TV por assinatura? Quantos? Alguns? Nem todos, alguns. Acho que quase todos, né? Que a TV aberta produzido para nós tão pouco conteúdo. Muitas vezes investimos parte do nosso salário lá em pagar uma TV por assinatura. Quero te desafiar diante do Senhor. Ao longo desse mês você tem assistido vídeos, e você vai assistir vídeos em todos os cultos que temos aqui. Queria te desafiar, você vai perguntar ao Senhor, o valor que você investe na sua TV por assinatura, que esse mês você invista na TV por assinatura missionária. Se você assiste vídeo que vai te trazer testemunho, livro espiritual, conhecendo o que a gente tem feito aí ao longo desses anos na nossa cidade, pegue o valor que você investe na sua TV por assinatura e entregue como oferta missionária nesse mês. Minha TV missionária por assinatura. De repente é uma forma, você está procurando qual é o seu alvo pessoal? Essa é uma dica. O valor que você investe na sua TV por assinatura, paga lá a sua TV também, tá, irmão? Mas aí você pega, né? Aí você pega esse valor, eu vou investir em missões, porque a gente sabe que para produzir esses vídeos há um custo também, né? E aí a Convenção Batista Carioca vai saber usar essas ofertas em toda a distribuição de material, toda a obra missionária que eles estão fazendo. Ora, Senhor, se o Senhor confirmar no seu coração, essa é uma forma de você ofertar também para Missões Rio. Vamos conhecer o Projeto Barnabé? A gente não tinha, a igreja não tinha recursos para nos ajudar. E então, mesmo assim, a gente decidiu enfrentar a situação e trabalhamos na igreja mesmo sem salário. Nós participamos somos alcançados pelo Projeto Barnabé nas atividades que a gente tem aqui na igreja. A gente sentou e conversou e viu o que era melhor para a comunidade. O que a gente pensou? A gente trazia as crianças para cá, no domingo de manhã, 150, 200 crianças, e a gente não tinha lugar para colocar tantas pessoas. Então, as reuniões aconteciam nesse lugar, nesse templo, com todo mundo, com todas as faixas etárias. Com o passar do tempo, a gente sentiu necessidade e houve a necessidade que a gente construísse salas e a gente está construindo. Então, fruto desse trabalho, desde 2016, nós já temos 12 adolescentes batizados, ativos na igreja, que compõem o ministério de louvor, tocando, fazendo transmissão
dos cultos online. Nós temos o Ministério de Dança, que são pessoas que também vêm de outras igrejas e se dedicam tempo para poder ensinar as crianças, e assim eles desenvolvem também o Ministério de Danças. Dentro da comunidade a gente trabalha com cestas básicas, assistindo todas as famílias que são das crianças do projeto. Chega no total de 120 a 150 cestas todos os meses. O que mudou na minha vida, na minha família, foi a transformação até mesmo do meu filho, Cauã, porque ele faz parte do projeto, né, e é membro da igreja também. Então ele faz aula de música, ele aprendeu a tocar baixo, hoje em dia ele é baixista da igreja junto com outros amigos dele, e fora disso, transformou tudo lá em casa, tanto eu e agora a minha família, porque o meu esposo também, ele está desempregado no momento, mas ele está vindo trabalhar na igreja, na obra também. E tem aberto a oportunidade para ele estar aqui e conhecendo mais de Jesus também, porque então ele também não é evangélico, né? E outras coisas têm mudado na nossa família, além da ajuda da cesta básica que também a gente é contemplada, que a gente também pega. A gente tem reforço escolar, a gente dá aula para ensejo, para que eles possam ter o sonho de cursar uma faculdade. A gente tem alfabetização de adultos. A gente está montando agora a sala para elétrica, para a sala de beleza, onde eles aprendam uma profissão. Então a gente tem também um processo de construção e reconstrução de casa. A gente acabou de reconstruir a cozinha da Viviane. Ela está aqui presente, é mãe de 4 crianças na comunidade que fazem parte do PEPUC. E a gente está agora nesse processo de discipulado. Estou de paixão a Igreja Batista e essa família da Igreja Batista que me abraçou e abraçou a mim e meus filhos, entendeu? E que em matéria da Covid-19, eles não estão deixando de dar um apoio alimentar para meus filhos, com o álcool gel que eu não tinha condição de comprar, a alimentação chega na hora certa, e quando eu preciso de alguma coisa, ela sempre está ali me apoiando, para mim não ter que bater cabeça por devido ser mãe solteira, entendeu? Então eles me abraçaram e eu tenho muito a agradecer a eles sobre essa oportunidade de eles me dar, porque eu, particularmente, eu não me via como uma nada. E hoje em dia eles levantaram a minha moral, falando que eu sou tudo. Para mim, como pessoa, e para eles, e que eles se tornaram a minha família. Aqui na localidade da favela, Vila Paciência. É isso que eu venho a falar. São mais de 1.500 comunidades no Rio de Janeiro. Imagina você sendo um cooperador desses projetos. Deus certamente vai me abençoar grandemente. Seja parceiro de Missões Rio, nossa igreja é uma igreja parceira de Missões Rio. Você sabe que a nossa igreja tem feito grandes coisas. A Amanda está aí todo mês colocando lá nossa listinha de mantimentos e a gente tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que há pessoas que são abençoadas pela nossa igreja que podem dizer como essa moça disse. Eu me considerava como nada, mas eles dizem que eu sou tudo e eles abraçaram a minha família. O que nós vamos fazer mais ainda para a nossa comunidade? Não sei se você já viu, mas há obras acontecendo lá no fundo do nosso terreno para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E aí, quando que nós vamos ver, nós precisamos pisar nessa terra com fé. Aquelas salas sendo usadas para projetos sociais, para alcançar as crianças, os jovens da nossa comunidade, com aulas, de alguma forma, sendo vibrante na vida da nossa comunidade aqui. Eu creio, e se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor, diz a palavra de Deus. Então, que a nossa vida seja para ser bênção para essas pessoas, que as pessoas tenham o que contar sobre a presença da nossa igreja aqui nesse bairro. Hoje nós estamos no dia 11 dos 31 dias de oração. Se você está no grupo da igreja, já recebeu lá o motivo de oração. Precisamos orar pela visão missionária das igrejas cariocas.
Toda obra missionária começa na igreja local, porque é daqui que o Senhor vai levantar as ideias, as pessoas, e vai nos incomodar, e nós vamos sair e ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Vamos orar por essa obra na nossa igreja local. Vamos hoje orar. Evânia, você pode vir ao microfone, por favor, e orar nesse momento por isso. A gente tem conversado, Joselita, que é a nossa líder de missões, que a base de tudo é a oração, irmãos. A gente precisa, porque é orando que o Senhor vai nos mudando. É orando e colocando diante do Senhor que o Senhor vai nos colocando do jeito dele. Então, Giovanni, hoje vamos orar por essa visão missionária, tanto aqui em Jardim Santíssimo quanto nas outras igrejas. Mas dentro da nossa realidade, que o Senhor nos desperte da forma que Ele quiser e que nós tenhamos ousadia para cumprir o que o Senhor nos mandar. Vamos pedir ao Senhor. Pai querido, nesse momento nós queremos nos aproximar do Teu trono de graça, Senhor, como pessoas, Pai, que estão incomodadas, Senhor. Em nossos corações haja realmente o desejo, Pai, que haja um despertamento, não apenas nesta igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, mas em todas as igrejas do Rio de Janeiro. Senhor, nós sabemos o quão é necessário que nós estejamos clamando, Pai, pela nossa cidade, pelo nosso Rio de Janeiro. Mas, Pai, nós também sabemos o quão é necessário que pessoas, Pai, que vidas possam se levantar, que vidas possam se despertar para essas necessidades, Senhor. Senhor, então, humildemente, nós viemos aqui e te pedimos, Senhor, que haja um despertamento. Senhor, nós sabemos que é a partir de cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor nos incomode. Que o Senhor nos incomode enquanto pessoas. Que o Senhor nos incomode enquanto igrejas. Porque muitos precisam, Pai. Precisam não apenas ouvir do seu amor, mas também precisam, Senhor, serem socorridos nas suas necessidades, Pai. Muitas vezes físicas, Pai, nas suas necessidades de terem o que se alimentar nas suas casas, nas suas necessidades, Pai, mais primordiais, Senhor. Sabemos, Pai, que o mundo tem deixado as emoções de uma maneira tal que muitos chegam até a cometer o suicídio, a tirar a própria vida. Pai, que nós possamos permanecer sendo luz para a cidade do Rio de Janeiro. Que nós possamos, Senhor, permanecer sendo sal para essas comunidades, sal para essas pessoas que são carentes, a começar em nós, Pai, e a começar aqui nos nossos vizinhos, que eles possam não apenas ouvir os nossos cânticos, mas perceber que aqui existe o amor de Deus, que aqui existem pessoas diferentes, pessoas que acolhem, pessoas que se importam, e que nós possamos, Pai, prosseguir nessa luta, nessa batalha, Senhor, contando que o Senhor está ao nosso lado, contando, Senhor, que o Senhor vai prover o que for necessário. Incomoda mesmo, Pai, o nosso coração, para que nós possamos crescer em Ti e fazer com que outras pessoas venham a conhecer o Teu amor. Eu te peço agradecida já, porque nós sabemos, Pai, que nós alcançaremos o objetivo do nosso alvo para poder ajudar e continuar ajudando a todas essas pessoas, a essas comunidades, e que todas as igrejas possam estar com esse mesmo pensamento e esse mesmo propósito. Em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Te desafio, quando terminar o culto, você lá, dá uma olhadinha nas obras, você já olhar com olhos espirituais, já pedir ao Senhor direção do que nós vamos fazer ali quando tudo estiver prontinho para a glória do Senhor. Vamos ao nosso tema, para a tua missão, aviva-nos. Vamos pedir isso ao Senhor, vamos juntos? Para a tua missão, aviva-nos. E o texto que está embasando a nossa campanha, Atos 4:31, leiamos juntos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Que possamos anunciar corajosamente a palavra de Deus. O pastor vai nos conduzir no momento do dia. Bom dia, irmãos. Espero
tenham chegado todos em paz e segurança. Esse é um momento onde nós dedicamos a Deus aquela parte, porque sabemos que a Ele tudo pertence. E o momento ofertório é um momento onde é a oportunidade de louvor, de adorá-lo, que é isso que nós devemos fazer todos os dias. A Igreja dos Irmãos tem um gasofilácio para missões e um para as contribuições regulares da Igreja. Então, enquanto estaremos cantando um hino, louvor, os irmãos terão a oportunidade de dedicar a Deus seus dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino de missões, claro que sim, tem. Venha a casa. Bom dia, irmãos. Nós estamos recebendo, desde o domingo passado, o pastor Wagner. Hoje ele estará conosco mais uma vez, agora pela manhã e também à
celebrando a ceia do Senhor. Ele é o terceiro candidato ao processo de sucessão pastoral em nossa igreja. Neste momento ele estará trazendo a palavra do nosso Deus para os nossos corações e nós estaremos orando pela vida do pastor Wagner nesse momento. Depois ele estará orando, dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Senhor, somos gratos a Ti por este dia, por esta manhã, ó Deus, quando podemos estar na Tua casa, celebrando, exaltando o Teu santo e poderoso nome. E fazemos isso, Senhor, com a consciência de que somente o Senhor é digno do nosso louvor e digno da nossa adoração. Nesse momento, quando receberemos ainda mais do Senhor, através da Tua palavra, queremos entregar em Tuas mãos a vida do pastor Wagner, pedindo que o Senhor o use mais uma vez poderosamente neste dia, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações e para que sejamos, ó Deus, ministrados pelo Senhor. Que Ele venha falar pelo Senhor e não por Ele mesmo. Se te entregamos também o processo de sucessão pastoral da Tua igreja, que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando o Teu direcionamento, o Teu discernimento e que a Tua vontade seja feita em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Continuando Tua presença, Senhor, nós dedicamos a Ti, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas precisamos, ó Deus, ter um momento de fidelidade, precisamos buscar, Senhor Deus, ser fiéis, porque o Senhor é fiel. Querido Pai, nós pedimos que, como o Senhor sempre tem feito, não deixe faltar nada na nossa mesa, nas nossas famílias, e que a Tua casa, Senhor Deus, tenha sempre sustento vindo da Tua mão. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer sentimento de arrogância ou autossuficiência, que nós somos os provedores, e o Senhor é que traz, o Senhor é que oferece. Então eu te peço de maneira especial, leva, Senhor Deus, emprego para Teus filhos aqui, Pai, aqueles que estão há tanto tempo procurando uma porta. Abra, Senhor Deus, aquela porta, Senhor Deus, que o homem não tem como fechar. É isso que eu lhe oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aos queridos irmãos, eu saúdo com a paz do nosso Senhor, aqueles que chegaram depois, porventura tenham chegado depois. Quero agradecer mais uma vez a recepção, o carinho dos queridos, e eu quero trazer meus sinceros agradecimentos por esse tratamento, pelo cuidado da igreja. E eu gostaria de falar sobre um tema nessa manhã, né? Falei sobre querer, né? Sobre querer agradecer, querer ser grato, querer isso, querer aquilo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é sobre o querer. Onde está o seu querer? Este é o tema da mensagem desta manhã. O querer, ele é uma aspiração, ele é uma intenção pessoal. Você, desde que nasceu, você tem alguns desejos. O ser humano, ele é um indivíduo desejante. Ele quer desde que nasce. Quer sempre alguma coisa. Então, está na sua natureza o querer. Então, é sobre isso que eu gostaria de dividir com os irmãos nessa manhã. Então, abra sua Bíblia no livro de Jonas. É uma história que os irmãos... Obrigado, querido irmão. Uma história que os irmãos sabem de qual é salteado, né? Sabem desde lá dos juniores, né? Já contei tanto essas histórias em EBF, já contei tanto essa história em culto infantil da minha igreja, e a turminha gosta, porque eu gosto de fazer as vozes, né? E é uma historinha que nós gostamos, mas não é só uma historinha. É um recado de Deus para cada um de nós. Fala-se muito para crianças, mas eu aprendi uma vez com um pastor com mais idade, um senhor, que ele diz assim, é bom pregar para criança, porque criança entende e adulto entende também, né? E Jonas traz esse recado de Deus, a história de Jonas,
Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre Jonas. Bom, alguém sabe me dizer mais ou menos o que aconteceu com Jonas? Saberia dizer o que sempre falamos quando citamos Jonas? Qual é o adjetivo que damos a ele quando falamos de Jonas? Desobediente. E a criançada diz que é o profeta fujão, não é verdade? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos entender um pouco melhor onde está o seu querer, porque o querer de Jonas vai ser exposto aqui biblicamente. Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Jonas, capítulo 1, verso 1, do 1 ao 9. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares, tá bom? E os irmãos podem ler aqui na projeção sem problema nenhum, tá? Mesmo com diferença de tradução. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Irmãos, 2. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. 6. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Só até aqui por enquanto, depois leremos outros textos. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Comecei falando com os irmãos sobre o querer. Não sei se os irmãos aqui já tiveram essa experiência, tenho quase certeza que sim. Quantos aqui já tiveram aquela experiência com a mamãe? Mãe, não quero ir para a escola não. O que a mãe respondia? Você não tem querer não. Alguém aqui já falou isso para filho? Não? Vocês são papais? Você não tem querer. Porque o nosso querer, ele nos leva para coisas que não são necessariamente coisas boas, coisas agradáveis. E o nosso querer nem sempre nos leva para perto de Deus. O nosso querer, às vezes, quer se afastar de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa. A Bíblia não diz, em nenhum momento, que Jonas não temia a Deus. Aqui não diz. Diz que ele ouviu a voz do Senhor, que ele foi um escolhido para fazer uma atividade, um trabalho, uma missão de Deus. Isso a Bíblia deixa claro. E que ele ouviu a voz de Deus. O texto não diz com objetividade como ele ouviu, mas o texto deixa claro que a voz de Deus para Jonas estava clara e nítida. A gente não sabe dizer se Deus, Jonas, a gente não sabe dizer se
esse jeito aterrorizante, né? Alguns teriam até medo, né? Eu teria até medo de ouvir isso. A gente não sabe, o texto não diz, mas ele ouviu. Ele ouviu a voz, ouviu o recado, e o recado foi claro, foi direto. Vai para onde? O que Deus pediu? Vai para Nínive, porque sua malícia subiu até mim. Ele queria o quê? Prega contra ela. Confronta aquele povo. Os ninivitas, eles eram do povo assírio, do império assírio. E os judeus, eles tinham um problema grave, gravíssimo com os assírios, porque eles eram um povo cruel. Não era só porque eram pagãos, não era só porque eles tinham vários deuses, que sempre quando falamos da encrenca de Jonas com os ninivitas, é porque eles eram idólatras, não era só isso. É porque eles eram cruel, perversos, principalmente nas grandes batalhas. Eles tinham práticas de tortura. Para Jonas, na percepção de Jonas, os ninivitas eram ruins. Vocês entendem? Eram ninivitas, eram pessoas que ele tinha alto grau de animosidade. Eu pergunto aos irmãos, será que há algum tipo de pessoa hoje que você também tem esse tipo de aversão? Você entende? Esse povo eu jamais pregaria de jeito nenhum. Porque sempre falamos assim de Jonas, porque Jonas desobedeceu por motivos que não são melhores, bons motivos, mas nós também somos assim. Nós também, às vezes, evitamos de fazer coisas para Deus por conta dos nossos preconceitos, por conta do nosso jeito de ser, do nosso eu interior. Eu não vou para tal culto porque fulano vai estar lá. Você entende? Nós temos essas antipatias também. Não era só Jonas, não. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos, primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, o nosso querer, às vezes, nos leva para longe de Deus. Guarde isso. O nosso querer, a minha vontade vai sempre bater com a vontade de Deus, nem sempre. Porque a nossa vontade, ela está associada à nossa natureza. E às vezes a gente nem orou por essa vontade, a gente nem pede para Deus controlar essa vontade. Então os nossos desejos, eles são perigosos, porque nem sempre eles batem com o que Deus quer. Alguém já viu aquela pessoa que todo mundo diz, essa pessoa não sabe o que quer? Já viu alguma pessoa assim? Essa pessoa não sabe o que quer. Engano. O ser humano pode não saber o que quer de bom, mas o ser humano vai querer, em última instância, pecar. Sempre quer pecar. Fazer bobagem, vai querer fazer. Pode não querer fazer o que Deus quer, mas bobagem. O ser humano está sempre de antena ligada para o pecado. Então, ir para longe de Deus, Jonas vai e desce. Qual era o destino de Jonas? Para onde ele estava indo? Para Tarsis. Tarsis era um lugar que tinha uma mineradora. Era um lugar onde havia outros judeus como ele. Aquele local onde Jonas estava se encaminhando era o mais longe possível da casa dele, geograficamente. Então ele entendia o quê? Que ele poderia se afastar da voz de Deus e anular a voz de Deus. Dá certo isso, irmãos? Não dá. Não adianta. E outra coisa, ele pagou a passagem. Pagou. O ser humano, às vezes, investe para ir para longe de Deus. Investe. Pastor, 2 meses sem igreja. Pastor, não está dando para a igreja. Mas todo fim de semana está gastando. Quando estava desempregado, estava todo domingo na igreja lá. Arrumou emprego, meu filho. Ganhou um empreguinho melhor. Rapaz, sumiu da igreja. Ou seja, está pagando para ir para longe de Deus, para estar longe da comunhão com os irmãos. O ser humano tem essas coisas. Então, a sua vontade te leva a algumas coisas que não são a melhor coisa, o melhor propósito. Então, não confia nos seus desejos, não. Confia naquilo que Deus colocou no seu coração. Confia em coisas que Deus está te colocando para fazer, que é melhor. Pastor, a gente não pode ter sonhos? Claro que pode.
Sonhos são coisas boas. Mas você já pediu para Deus sondar esses sonhos? Porque às vezes o nosso querer, ele é mais do que o querer, ele vira uma obsessão. Não transforme seu sonho, seu querer em obsessão. Porque tem gente que parece que coloca acima da salvação os seus sonhos, os seus desejos. Parece que é mais importante que a sua própria fé. Pensa nisso todo dia, dorme e acorda pensando no sonho, no projeto, no propósito. E tem que funcionar, tem que dar certo. Você entende? E o nosso querer, às vezes, nos leva assim para longe de Deus. Versículo 6. Coloca na tela para mim, por gentileza, o versículo 6. Eu vou ler aqui para os irmãos. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas subiu no barco, ele entrou, pagou, subiu, entrou. E o que aconteceu? Uma grande tempestade, e o barco quase quebrou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. O seu querer atinge os outros. O seu querer atinge as pessoas. Não, pastor, as coisas que dão errado na minha vida, que as consequências só eu que pago. Não. Às vezes, o seu querer, as coisas erradas que nós desejamos, afetam outras pessoas e pessoas que amamos. Então, muito cuidado com seus anseios, muito cuidado com o seu querer, porque os tripulantes daquele navio estavam todos perto da morte, como Jonas. Ia morrer todo mundo ali. Não era só Jonas que ia morrer. Ia morrer quem estava perto dele pela sua desobediência, pela sua falta de visão, pelo seu preconceito. Todo mundo ia perecer ali. Então foram até ele, e aqueles homens ali eram pagãos também. Aqueles homens ali tinham outras culturas, outras religiões, e eles foram perguntar a Jonas quem ele era. Quem você é? Eu sou judeu e temo ao Senhor. Eu sou judeu. Ele conta a história. Ele é obrigado a entregar o que está acontecendo ali. Então, acaba que descobre-se que ele era o culpado. Eles começam a lançar sorte. Não se sabe ao certo se esse lançar sorte, que a Bíblia diz, o tipo de lançamento de sorte. Né? Alguém aqui já jogou a dedanha? A dedanha. 0, 1. Alguém jogou isso? Não. Nunca fizeram isso? Então, é basicamente isso. Mas não estou dizendo que foi isso que eles fizeram. Mas era um jogo de sorte, para a sorte cair sobre alguém. Porque eles eram supersticiosos. Aquelas culturas eram supersticiosas. Eles entendiam que eles iam encontrar o culpado. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Claro que caiu sobre Jonas, né? Poderia jogar umas 20 vezes, ia cair a sorte sobre Jonas as 20 vezes. E Deus queria deixar Jonas escancarado ali. Deus tirou a máscara de Jonas. Está dormindo? Acorda. Eu vou mostrar para todo mundo que você é o desobediente. A culpa é sua. Então Deus fez questão de expor. Não, vou expor. As pessoas vão saber o que está acontecendo. Mas elas vão me glorificar por isso. A sua história não vai ser em vão. Vamos lá. Pula para o capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Por gentileza, leiamos. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Só até aqui. Bom, pulamos bastante a história, né? Vamos voltar. O que aconteceu? Bom, não só a sorte caiu sobre Jonas, mas Jonas foi lançado ao mar, sim ou não? Jonas foi lançado ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, o que acontece com a tribulação? O mar se acalma. Tudo se acalma, volta à normalidade, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, onde Deus não mandou ele estar, e a partir do momento que ele sai do rumo errado, porque
O navio ia para o rumo errado do propósito de Deus para ele. Então, como o navio ia para o rumo errado, Jonas voltou, né, houve paz de volta ao mar. Então, Jonas na água, ele é engolido, ele é tragado por um grande peixe. Existem muitas teorias, né, muitas teologias sobre esse grande peixe. Né, nós não sabemos que espécie é. A Bíblia fala grande peixe. Algum texto bíblico dos irmãos fala baleia? Algum? Não? A criançada sempre entende como baleia, mas um ser humano não cabe no estômago de uma baleia. Não com vida, não sem morrer com o suco gástrico dela. Provavelmente um peixão, um bicho grande. E ele lá ficou. Ele entrou, tente se imaginar dentro daquela situação. É confortável? Não é nada confortável, né? Está dentro de um animal, é certeza de morte, né? Está dentro de um bicho, é certeza que você vai morrer. Né? Se o dente do bicho não triturou você vai morrer de outro jeito. Entende-se isso. Imagina o pavor que deve ser essa situação que Jonas passou, o profeta Jonas. Então, Jonas, ele fez uma coisa muito boa dentro do peixe. O que ele fez, meus irmãos? Orou ao Senhor e orou com gosto. Na verdade, o capítulo 2 de Jonas é o único capítulo escrito em primeira pessoa. Os outros falam dele na terceira pessoa. Jonas, filho de Amitai, isso e aquilo. O 2 é a expressão verbal dele. Na minha angústia, clamei ao Senhor. É em primeira pessoa. Então, ali, ele orando, falando com Deus diretamente, onde não podia se ver nada. Alguém aqui já teve naquele breu, quando cai a luz, e não dá para enxergar nada na tua frente? Nadinha, nada. É como se você tivesse de olhos fechados. Alguém já esteve no escuro assim? Basicamente, esse era o conceito. Então, Jonas, num ambiente inóspito, num ambiente ruim, ele se lembra de louvar ao Senhor, na sua angústia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? O nosso querer nos impede de enxergar o agir de Deus na escuridão. Sabe por que às vezes você não agradece? Hoje de manhã, acho que um dos irmãos falaram sobre gratidão, não lembro ao certo. Uma das irmãs falou sobre gratidão. Sabe por que às vezes você não agradece e não consegue enxergar as coisas boas que Deus faz por você? Porque você está cheio de desejos. São os seus desejos que te cegam para as coisas que Deus está fazendo. Os livramentos que Deus te deu para você chegar até aqui hoje. É porque você não consegue entrar no templo e se despreocupar do que está lá fora, porque você está cheio de desejos. Esse é o problema. Você, ao invés de agradecer pela vida dos seus pais, pela vida da sua família, por ter uma família, você se preocupa só com o que não tem. Então, o seu querer te cega para a glória de Deus, porque você deseja demais. Você só deseja que o teu patrão faça algo melhor no teu trabalho para você. Só deseja que o seu cônjuge seja alguém diferente. Só deseja coisas e deseja, mas não enxerga o que Deus já está fazendo por você. O seu querer te impede de ver na escuridão. É possível testemunhar o milagre de Deus. Às vezes nós estamos diante do milagre de Deus e nós não glorificamos a Deus. Vocês entendem isso? Às vezes você está dentro do peixe lá, na escuridão, mas você está vivo ainda. Você está vivo ainda, você foi poupado ainda. E Jonas foi capaz de enxergar. Ele poderia ficar murmurando que estava com a morte certa, morte garantida. Afinal de contas, estamos todos com morte garantida, cedo ou tarde.
mas ele poderia murmurar, mas ele optou por orar na sua angústia. Isso não significa que você tem que fazer pouco da sua dor. Eu não faço pouco da sua dor. À noite vamos falar um pouco sobre isso na mensagem, então não quero dar ênfase por isso. Porém, na sua dor, se você conseguir enxergar uma luz, significa que a tua fé está caminhando no caminho certo. Mas Jonas não perdeu todos os males, não. Jonas, o fato de ele ter louvado a Deus, ele não perdeu os preconceitos ainda. Vamos falar sobre isso. Pula para o capítulo 4, por favor. Como eu disse, Jonas odiava os assírios. Como eu disse, os ninivitas eram pessoas ruins na visão de Jonas. Pessoas indignas de receberem a graça de Deus, receberem o perdão. Quando a palavra de Deus fala, logo no começo, que nós lemos no capítulo 1, a palavra fala que que Deus disse a Jonas que a malícia subiu até ele. O povo, os ninivitas, eles, como eu disse, eles não eram só idólatras, eram também perversos, e eles adoravam a fertilidade, ou seja, eles eram promíscuos. Na visão de Jonas, também na visão de Deus, eram pessoas que viviam totalmente fora, de forma suja. Então, Jonas enxergava isso, e era mais um motivo para não pregar. Mas o grande peixe cuspiu Jonas à terra, sim ou não? O grande peixe cuspiu Jonas à terra. Foi Deus que falou o grande peixe. A Bíblia fala isso. Deus falou o grande peixe. É a mão de Deus que faz, não é a tua. Não haveria outra coisa que pudesse abrir a boca daquele peixe para vomitar Jonas na terra. Na terra, vomitou na terra. Não vomitou nem na água para Jonas dar uma nadadinha, vomitou na terra. É Deus fazendo a coisa. Então Jonas foi obedecer. Ele foi obedecer e pregou a palavra para os ninivitas. Houve arrependimento? Sim. Houve avivamento em Nínive. Houve arrependimento dos pecados. Isso é motivo de glorificar a Deus. Nós, povo de Deus, nós temos que glorificar pela salvação. Glorificar a Deus, porque Deus fez a transformação naquela vida. Ah, pastor, era bandido. Não interessa, está convertido. Vai pagar a pena lá, mas se converteu. Vai para o céu, sim. Ah, pastor, não vai para o céu não, porque era bandido. Não é mais, está convertido. Aceitou o Senhor, vai pagar a pena lá. E nós temos essas coisas, né? Essas coisas, não, tem que pregar para nada não, tem que pregar nada não. O Evangelho é assim. A pregação, a salvação ao arrependido. A salvação para quem estava perdido e foi achado. Tal como os ninivitas, gente perversa, gente ruim para Jonas, gente inimiga de Jonas, tá? Já fui missionário. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando você é missionário no campo, você lida com pessoas e povos totalmente diferentes, concorda? Não é sempre que você vai amar o povo, não. Às vezes o povo vai te deixar chateado, que é muita diferença, você entende? Então, vamos ver mais sobre isso. 4, do 1 ao 4, vamos lá. Capítulo 4, do 1 ao 4. Terceiro lugar, vamos entender isso. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Versículo 2, os irmãos, por favor.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Só até aqui. Por que que Jonas estava irado e deprimido, a ponto de querer morrer? Ele estava tão triste, tão deprimido, que ele queria morrer. Vocês sabem por quê? Porque o povo se arrependeu. Olha o grau, olha o sentimento que ele admitiu diante de Deus. Pelo menos foi sincero, né? O povo não era para se arrepender coisa nenhuma, mas se arrependeu. O Senhor não levou o castigo que o Senhor estava pretendendo levar, e eles tiveram ali a redenção. Eu não queria ver isso, mas vi. Por isso que ele ficou triste. Por isso que ele ficou mal. Porque o ódio dele chegou a tal ponto que ele entrou em depressão. Como assim o povo se arrependeu? Em terceiro lugar, eu quero dizer para os irmãos, o seu querer te leva para sentimentos que te fazem mal. O seu querer te traz sentimentos inúteis. É possível, sim. Olha o sentimento de Jonas, um sentimento inútil que estava fazendo mal a ele. Quantas vezes você, por uma coisa que tu quer na tua vida, você tem sentimentos ruins que não precisava ter, aí desenvolve uma úlcera, desenvolve uma dor no estômago aí, uma dor na cervical, não sabe por quê, é um problema psicossomático. Por quê? Porque você quer demais, teu corpo não aguenta. Você tem ódio, você guarda muito ódio. Semana passada eu vi a irmã falando sobre perdão, né? A irmã falou sobre perdão na EBD aqui, assim que eu cheguei. Muito bom isso. Muito bom. Porque às vezes o ódio que você alimenta é ruim para você. É ruim para você. E Jonas estava querendo morrer. Olha o mal que ele estava fazendo. E quando houve aquele episódio, o que Deus fez crescer para Jonas? O que Deus fez crescer para Jonas para protegê-lo do sol forte? Uma boboreira. Quem falou? Uma boboreira, né? Então, a boboreira não é tão grande assim, mas era o suficiente para que a boboreira pudesse dar a Jonas ali um conforto, uma tranquilidade, né? E o que acontece com a boboreira depois? A boboreira morre. A boboreira morre. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O nosso querer, às vezes, não nos mostra o quão ingratos nós somos. Já viu aquela pessoa que te pede um favor, mas nunca está satisfeita com nada? Ela sempre acha que você tinha que ter feito algo mais por ela. Alguém conhece alguém assim? Não. Não precisa levantar a mão, não. Vocês estão entendendo? Às vezes, por tão desejante que você está, você se torna ingrato com coisas lindas que estão acontecendo na sua vida. Só resmunga, só reclama. Olha o tamanho da tua casa e olha o tamanho da casa que teus avós moravam. E você é ingrato. Nós somos ingratos, tendemos a ser ingratos. Deus levanta coisas para te abençoar e somos ingratos. Então, o nosso querer, ele é algo tóxico muitas vezes, em muitas situações. Então, quero deixar, para finalizar, Jonas fez a sua missão. Jonas fez a sua missão, Deus o abençoou e deu resultado, viu? Deu resultado. Às vezes a gente prega e as pessoas não se convertem. No campo missionário, alguns missionários levam anos. Alguns missionários só conseguem resultado porque outros missionários plantaram a terra,
lançaram a semente do Evangelho antes, mas ficaram anos e anos plantando o Evangelho naquele lugar, para aí depois vir aquele avivamento esperado. Anos. Então, só para terminar, o querer de Deus faz o milagre. Amém, igreja? O querer de Deus faz você mudar de atitude. O querer de Deus faz uma família ser unida. Ah, pastor, não gosto de fazer culto doméstico na minha casa. Pede para Deus te abençoar com isso. Faça. Pede para Deus mudar esse querer. Então, o querer de Deus transforma pessoas. O querer de Deus faz uma pessoa perdida encontrar o caminho de Jesus. O querer de Deus faz vocês estarem aqui num domingo pela manhã para louvá-lo e bendizê-lo. Feche seus olhos, por favor. Então, eu quero lançar um desafio. Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Vou perguntar o título dessa mensagem para os irmãos: onde está o seu querer? Como eu disse, querer vem lá da infância, né? As crianças querem, você cresceu querendo, né? Isso não é ruim, não. Faz parte da sua humanidade. Mas pede para Deus sondar isso daí. Pede para Deus sondar, averiguar, mexer na sua vida, para Ele verificar onde há algum caminho mau, como nós vemos, né, na palavra de Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Continue orando, continue orando. Há algum irmão aqui nessa manhã que gostaria de pedir a Deus, eu não vou chamar aqui à frente, gostaria de pedir a Deus para sondar o seu querer. Levante uma de suas mãos, por gentileza. Amém, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Amém, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Continue de olhos fechados. Há mais alguém? Deus, sonda meu querer, eu já sou convertido, mas pode baixar sua mão. Amém, Deus te abençoe. Sonda o meu querer. Às vezes o meu querer está me levando para longe do Senhor. Eu não quero isso não. O meu querer está fazendo de mim uma pessoa ingrata. O meu querer está atrapalhando minha família, que eu quero demais. Não é só criança que quer não, meus irmãos. Criança quer tudo. Não. Adulto também quer tanta coisa. Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Para baixar sua mão. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te engrandecemos pela tua bondade, por esse recado que o Senhor trouxe aos nossos corações. Dê-nos um coração mais voltado para o teu querer. Dê-nos um coração mais voltado para o que o Senhor quer fazer na nossa vida e menos para os nossos desejos. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Traga de volta aqueles que estão afastados do teu caminho, sejam eles filhos dos teus filhos ou não, mas traga de volta, Pai, toca no coração, que o querer deles, Senhor Deus, seja voltado para o teu querer, que é estar de volta à tua casa. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos queridos. A palavra está com quem é direito. Estamos chegando ao final do nosso culto, mas o meu cordial bom dia aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão no aconchego do seu lar, nos ouvindo através desse serviço maravilhoso que é a internet. Quando nós nos apropriamos dele, usamos para o bem. E esse é uma excelente causa, estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final. Estaremos orando, agradecemos a presença de todos os irmãos, mas nós ainda temos um segundo momento, que é estarmos com o nosso pastor, para fazermos
uns questionamentos, umas perguntas, podemos assim dizer. Então eu conto com a cooperação de todos os irmãos aqui presentes. Nós vemos que o número hoje está um pouco menor do que os outros dias, por isso que eu conto já ser uma coisa bem rápida, não vamos demorar, não vamos passar demais, como de costume temos feito, né? Aquele tempozinho de 40, 45 minutos. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada que o pastor Wagner nos trouxe nesta manhã. Que Deus possa estar continuando assim, falando aos corações de cada um dos irmãos. E que nós possamos entender o que Deus deseja para as nossas vidas. Mais do que entender, é se colocar à disposição do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós, como Teus filhos, podemos ouvir, ó Deus, a Tua voz nesta manhã. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do pastor Wagner. Somos gratos a Deus pela sua família. E também nesta hora, Deus, queremos te pedir, no término deste culto, Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo a tua santa paz para nossos lares. Que o Senhor Deus nos dê, ó Deus, um dia de paz. E que logo mais à noite, na tarde e noite deste dia, possamos estar novamente aqui na tua casa para te louvar e agradecer o santo nome. E estarmos, ó Deus, te louvando, ó Deus. Senhor Deus, com este momento que nós permaneceremos aqui, ó Deus, esteja nos conduzindo, ó Deus, nos dando, ó Deus, sabedoria. Em nome de Jesus, nós choramos hoje e sempre. Amém. Queridos, poder sentar, coração silenciosa. Aquele nosso intervalozinho, os irmãos vão lá atrás, no banheiro, e assim nós estamos caminhando dentro em breve para o salão, para nós prosseguirmos. Nosso muito obrigado a todos.